Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo. Deuteronômio, capítulo 32 ao capítulo 34. E o cântico de Moisés, ele fala: eis a rocha, suas obras são grandiosas. Interessante a palavra rocha, cabeça, sustentáculo. Jesus é a rocha, o cabeça é o sustentáculo. Eles beberam de uma rocha. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz que todos eles comeram de um só manjar espiritual e bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. No livro de Atos, capítulo 4, verso 11, fala assim: esta é a pedra que vós, os construtores, rejeitaram, o que se transformou na pedra angular ou a pedra de esquina. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, fala: Jesus Cristo, ele é a rocha. Então a sua vida tem que estar firmada na rocha, no cabeça. Você não pode ir por vento de doutrinas, né? Olha o que Moisés fala aí no cântico: eis a rocha, as obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, não há nele injustiça. Deus conduzindo eles pelo deserto, mas de repente Israel resolveu abandonar o seu amado, abandonou a rocha da sua salvação. E nós temos que tomar o cuidado para não abandonar a rocha da nossa salvação. Jesus Cristo é inegociável. Não abandone a rocha da sua salvação. Ofereceram sacrifícios a demônios, a falsos deuses, a deuses de pau, de pedra e de barro. Esqueceram da rocha da sua salvação. A rocha que os gerou, o cabeça, o líder. Colossenses 1,16, tudo foi feito por meio dele, nós fomos feitos por meio dele. Leia o Salmo 139. No verso 22 ele fala que um fogo vai acender no furor dele. Várias vezes a Bíblia fala sobre o fogo. A terra está entesourada para fogo e a destruição dos homens ímpios. 2 Pedro, capítulo 3, versos 7 ao 12. No verso 28 ele fala: porque o meu povo é falto de conselho e falto de entendimento. Nós temos que buscar o estudo da palavra, o entendimento da Bíblia, para não sermos presas, às vezes, de nós mesmos, na nossa ignorância. A ignorância, ela mata o cristão. Fala: como pode um só perseguir 1000 se não fosse a rocha? Jesus sempre esteve com esse povo, desde Noé, quando acabou o dilúvio, a era de Jesus, comendo com Abraão. Leia Gênesis 18, aqueles 3 que aparecem ali, um deles, Abraão chama ele de juiz de toda a terra. Atos 10, 42, fala: nos mandou testificar e dizer que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele é a rocha, ele é o libertador, ele é o juiz. E Deus fala: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor fará justiça ao seu povo. O apóstolo Paulo, em Romanos, para a gente não resistir ao perverso, para não pagar o mal com o mal, para orar pelos nossos inimigos, porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Fala: não há outro Deus além dele, ele faz a ferida e ele mesmo sara. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Louvai as nações o Senhor, porque ele fará justiça ao seu povo, vingará o sangue dos inocentes. Leia Apocalipse capítulo 6, fala: as almas que clamam debaixo do altar de Deus, que foram mortas, assassinadas nessa terra, desde o sangue de Abel até o último que vai morrer assassinado, clama ao Senhor por justiça nessa terra. Quando Jesus voltar, não tem esse nem aquele, não tem poderoso, não tem o tal, eu sou o tal. Todos terão que ir diante do tribunal para serem julgados pelas suas atitudes. Tendo Moisés acabado de falar essas palavras, falou: atentai para todas essas palavras e ordenai aos vossos filhos que obedeçam, que pratiquem essa palavra. E agora Deus fala com ele: sobe a esse monte, o monte de Abarim, o monte Nebo, sobe e você será recolhido, porque prevaricaste contra mim. Você verá a terra, mas não entrará nela. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. Um grande homem de Deus, um homem que falava com Jesus face a face. Êxodo 33, 11. Ele vai abençoar tribo por tribo, determinando bênção sobre cada uma delas. Ele termina falando: feliz é tu, ó Israel, povo de Deus. Moisés subiu o monte e dali ele viu toda a terra, né? Terra que mana leite e mel.
terra que Deus entregaria os inimigos nas mãos de Israel. Essa é a terra que eu prometi dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Você verá com seus olhos, mas não entrará nela. E Moisés morre e é sepultado ali, mas ninguém sabe o lugar da sepultura. Isso não é à toa, porque senão haveria peregrinação, uma verdadeira idolatria até hoje, até o túmulo de Moisés. Em Judas, fala o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. O diabo queria pegar o corpo de Moisés e fazer um ídolo, um lugar de peregrinação, como tem em muitos lugares, a Aparecida do Norte e outros lugares. O livro de Atos 4:12 fala: não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus Cristo salva, liberta. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Não lhe escureceram os olhos, nem abateu o vigor. O homem era forte, do mesmo jeito de quando ele começou. Serviu ao Senhor dos 40 aos 120 anos. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse grande profeta, grande homem de Deus. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria quando Moisés impôs as mãos sobre ele. Ele iria liderar aquele povo e fazer aquele povo tomar posse da terra prometida, mas ele não iria estar só. Quando a gente for estudar o livro de Josué, você vai ver quem vai estar com ele na entrada daquela terra, dando os inimigos nas mãos de Israel. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que o Senhor falava com ele face a face. Todos os sinais, todas as maravilhas, tudo o que Deus fez através da vida dele, estão relatados aí, Pentateuco, cuja autoria é atribuída a Moisés. E assim nós terminamos mais um estudo de um livro, de Deuteronômio. Parabéns a você que está caminhando até aqui, persevere no estudo da palavra, na comunhão, no partir do pão. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, está em Hebreus 10:25. Antes façamos admoestações, quanto mais vemos que o tempo se aproxima. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.